Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos então entrando na segunda parte do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. No encontro passado, observamos o posicionamento de Jesus diante de Pilatos, colocando que o reino dele não era deste mundo. Então agora vamos seguir para visualizar o posicionamento de Kardec e dos espíritos, principalmente no que se refere às observações, às questões do mundo espiritual e como isso influencia no nosso cotidiano e no nosso estado de espírito, de estarmos alegres, de estarmos tristes, né? Vamos então? Vamos lá. 2.3, ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. À morte, nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então, voltando aqui no primeiro parágrafo, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Então isso aqui é algo muito importante termos em mente, que é trazido por Kardec e também, claro, pelos espíritos. Se eu coloco meu pensamento na vida terrena e eu desconsidero a vida futura, eu não estou aceitando a existência da vida futura. Então, de certa forma, eu vou acabar sofrendo. E por que eu vou acabar sofrendo? Vou acabar sofrendo porque eu desconecto disso aqui, me relaciono apenas, eu desconecto com todas essas questões espirituais e passo a viver só um mundo aqui, o aqui e agora. Os meus valores começam a se voltar apenas às coisas do mundo, ao invés de se voltar ao que se refere à espiritualidade. No segundo parágrafo, temos aqui: as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Quem suporta com paciência? É aquela pessoa que se coloca em contato com a vida espiritual, e não apenas a vida corpórea. Então, quando eu acredito na vida futura, quando eu tenho esse referencial em minha vida, essas coisas que me acontecem são vistas como incidentes, meros incidentes. E eu acabo suportando, como diz aqui, com paciência, por sabê-las que é de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Ou seja, eu vejo os fatos da minha vida não como algo gigantesco que vai acabar praticamente com a minha existência, mas como meros incidentes. Continuando o texto. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que se dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Então, quando eu tenho essa relação construída dentro de mim,
A morte não assusta. Uma coisa a ser dita, dizer que a morte, veja bem, gente, dizer que a morte não assusta não significa viver de forma imprudente. Não temer a morte significa não ficar refém disso. Ah, o que vai ser de mim? Meu marido, minha esposa, meu filho, minha empresa, sabe? O temor à morte está relacionado a tudo isso. Quando eu tenho uma postura de aprisionar as coisas que eu gosto, porque na morte eu vou perdê-las, aí acabo deixando de fazer muita coisa, ou de conquistar muita coisa, em razão de pensar dessa forma. Quando eu tenho a visão voltada ao âmbito espiritual, eu consigo planejar as coisas a médio e longo prazo. Eu não fico preocupado em construir algo para que o Flávio seja lembrado, né? Eu priorizo construir algo que auxilie a humanidade, porque num período posterior eu voltarei. E quanto mais fácil eu facilitar o caminho, melhor eu vou encontrar quando eu voltar. Entenderam? Eu saio de uma postura mais egoísta e passo a ter uma postura pensando no todo, pensando no coletivo. Continuando aqui. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Ou seja, eu tendo a concepção que a minha estada aqui é temporária, menos importância eu dou às preocupações da vida. Entenderam? Então eu fico mais calmo, eu fico mais resignado, eu tiro esse amargor dentro de mim. Agora, quando eu não me sinto tranquilo, quando eu não tenho paz, quando eu fico imerso em muito amargor, em muita tristeza, em muita reclamação, em muita lamentação, é porque eu estou muito aqui nesse mundo terreno. É porque eu estou muito apegado nesses momentos que eu estou passando, porque são momentos que eu estou passando. Estar muito conectado com a questão física, como eu disse no início, é estar desconsiderando a vida espiritual. É quando eu passo dias da minha vida pensando aqui no meu dedinho que está doendo. Eu fico preocupado com a cirurgia da hérnia que eu vou fazer. Ai, essa sinusite que não passa. Veja bem, comentar sobre a sinusite que não passa, tudo bem. Agora, há pessoas que passam a semana falando apenas da sinusite que não passa. É como se eu acabasse me definindo em função desses problemas que eu estou passando. A minha rotina passa a ser os problemas que eu estou passando. Em frente. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. É o que eu acabei de falar, né? Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhes afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano,
uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Vamos lá. Voltando aqui no início. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então, quando eu desacredito na vida futura, eu dou significado apenas à vida presente, valorizando o materialismo. Eu passo a valorizar as pessoas pela aparência. É valorizar, por exemplo, o que eu sou pela conta bancária que eu possuo. Olha o texto aqui. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há nada, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Então, é apenas isso que esse indivíduo irá enxergar. Eu preciso ter esse carro, eu preciso ser famoso, eu preciso ser importante. E aí vai entrar, de repente, muitas vezes, para você conquistar algo a qualquer preço, você acaba tendo que praticar algum ato ilícito, aí você vai entrar, de repente, no uso da mentira e tudo que for necessário para alcançar os seus objetivos. Em frente. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vasta proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Gente, vocês entenderam a valorização da vida presente aqui? Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Àquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Se eu estou dentro de uma cidade, eu olho para os prédios e eu vejo que tudo é muito alto. Agora, se eu me afasto dessa cidade e eu vou olhar sobre o topo de uma montanha, eu consigo enxergar tudo bem pequenininho. Então, aquele indivíduo que enxerga a vida sob um prisma material, para ele tudo é grande. A doença é algo muito grande. O término do relacionamento
é algo muito grande. Ser demitido de um emprego, nossa senhora, é o fim da vida. Agora, quando o indivíduo ressignifica tudo isso e visualiza as coisas sob o ponto de vista espiritual, aí, meu amigo, aí ele percebe que essas coisas não têm significância tão grande, não. É olhar as coisas sobre um outro prisma. Veja aqui, ele percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos. Aqui, ó. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra. O indivíduo que tem 1,90 m de altura e outro que tem 1,5 m, um do lado do outro, imagina. Concorda que um vai ser bem maior que o outro? Ou 1,90 m contra 1,50 m, né? Só que se eu olhar lá de cima, o que eu vou enxergar? 1,90 m e 1,50 m? Não, eu vou enxergar duas cabecinhas, né? Posicionadas igualmente, uma do lado da outra. É quando você olha para as estrelas. Não parece que está uma do lado da outra? Mas, na verdade, a distância de profundidade são milhares de anos-luz, né? Continuando aqui o texto, ó, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da vida futura. Os espíritos estão colocando assim, ó. Olha essas pessoas correndo para alcançar coisas. Essas coisas não ficarão com elas. E elas não vão poder levar essas coisas depois que fizer a passagem. Veja bem, eu não estou dizendo para vocês abrir mão dos seus objetivos materiais, mas de encontrar um ponto de equilíbrio entre o que é material e o que é espiritual. Sabe, é muito legal você almejar uma promoção de trabalho, mas pensa, vale as horas a mais que você fica no trabalho? Porque tem pessoas que ficam. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Tem pessoas que o horário termina às 6 horas, é 8 e pouco, eles estão lá ainda. Todos os dias. Vale as horas que você fica mais no trabalho? Vale o tempo que seu filho passa com a babá? Ou passa com a avó? Ou passa com a vizinha porque você não está lá? Vale o tempo que a sua família está jantando sem você à mesa? É esta a perspectiva que você tem que ver. Porque a sua tarefa nessa existência está totalmente relacionada ao filho que lhe foi dado, ao casamento que você assumiu, enfim, a família que vive próximo a você. Estas são as prioridades, espiritualmente falando. Nós todos fomos colocados exatamente onde a gente precisava estar, com as pessoas que precisamos estar. Então, se eu abro mão dessa tarefa principal, essa foi minha tarefa principal quando eu vim para cá. Se eu abro mão dessa tarefa principal por uma outra que surgiu nessa etapa terrena, eu estou optando por um caminho prioritariamente material. Concorda comigo? Ah, eu consegui ser diretor daquela empresa, mas não consegui resolver a relação conflituosa com meu filho. Eu não consegui resolver questões com a minha esposa.
pois essas pessoas estavam em boas condições financeiras, mas não tinham a minha atenção, o meu afeto. Eu tenho aqui uma história de um rapaz, isso aconteceu mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, que ele conseguiu um emprego muito importante para ganhar muito bem, em torno de 25 mil reais, na época, há 15 anos atrás. E ele ficava quase 6 meses, era fora do Brasil, né? Mandava 5 mil reais para a esposa aqui, para que ela fizesse do dinheiro o que bem entendesse, é claro, para dar subsistência à casa, mas ela direcionava o dinheiro, né? O filho estudava na melhor escola e, enfim, eram 6 meses longe de casa, vinha, passava 2, 3 dias e voltava mais 6 meses longe de casa. Um dia, a mulher largou dele, encontrou um rapaz através de comunicação via internet, assim, numa rede social, um rapaz que não tinha nem emprego, pessoa simples. Ela simplesmente largou, abandonou esses 5 mil reais e ele não se conformava. Como que isso é possível? Eu dava tudo para ela, ela tinha o melhor de tudo, né? Agora, o que ele priorizava, ele conseguiu. Ele falava, meu filho, meus filhos, né? Eu tenho mais de um filho, estudaram nas melhores escolas, faço tudo por ele. Só que ele não colocava o filho no colo, ele não abraçava o filho, ele não brincava com o filho. Isso é algo espiritual, essa proximidade. Então, é o ponto de equilíbrio que a gente tem que encontrar. Não é fácil com tantas atribulações da vida. Não é fácil. São os desafios que a gente tem. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio. Vamos em frente? Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não. Um homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho embaixo de sua mão, não a retire para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente, mais do que relativa importância, e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Aqui, ó, periclitaria significa encontrar-se sob ameaça, correr perigo. Aqui, pessoal, se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não, um homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que seja possível. É, a gente, eu acho que muitas pessoas, né? Nós fazemos uma oração que diz assim: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade.
Que reino é este? É o reino espiritual. Concorda? Seja feita a tua vontade. Que vontade é essa? É a vontade de Deus. E a vontade de Deus é justa. Se eu peço, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, como que eu posso reclamar de injustiça e me focar apenas nesse mundo material? Se eu estou dizendo, venha a nós o vosso reino, se algo acontece, eu saio daqui e vou para o meu mundo, eu não estou aceitando então o vosso reino, porque o vosso reino, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E qual que é o reino dele? É o espiritual. O reino de Jesus é o espiritual. Então, o que a maioria de nós faz? Eu fujo do mundo espiritual, que é o meu reino, e faço do reino material o meu. Eu estou indo num caminho oposto ao que Jesus pediu. Por isso essa parte chama-se o ponto de vista. Isso aqui que a gente está fazendo agora no estudo do Evangelho. Se eu vou fazer uma oração, eu tenho que tomar então cuidado com aquilo que eu peço. Porque, de repente eu falo, Pai, por favor, vem cá me dar um abraço. Aí na hora que ele vem eu saio correndo e falo, meu pai está querendo me bater. Aí as pessoas vão falar, mas seu pai deve ser maluco. Seu pai é violento. É isso que as pessoas vão pensar de Deus. Entenderam o raciocínio? Senhor, faça a sua vontade. Aí eu desenvolvo uma doença para me libertar, né, de um comportamento vicioso. Aí eu falo, pô, Deus não me ouve. Eu pedi para me curar e ele me deixou doente. Porque eu tenho a visão que doença é punição. Eu ainda não aprendi que doença é cura. A doença me mostra onde está o problema. A doença me permite tratar o problema. A doença me coloca em reflexões que eu não teria se eu tivesse saudável. Não teria mesmo. Então, quando eu peço a cura, eu tenho que aceitar a cura que vem, não aquela que eu quero. Se toda a gente pensasse dessa forma, né, como diz aqui, a terra periclitaria. Nessa parte aqui que ele fala, ninguém há que dando com o espinho debaixo de sua mão não a retire para não se picar. Se o espinho está na minha mão, eu vou retirar. Não é porque eu sou espiritualizado que eu irei continuar com o espinho na mão. Ah, eu não vou colocar um curativo aqui na ferida, não. Se eu não coloco, eu vou morrer com infecção generalizada. Não adianta ser espiritualizado, gente, e ser negligente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser espiritualizado compreende que esse corpo físico aqui que eu habito é uma responsabilidade minha. E eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que dar comida boa e saudável para ele. Eu tenho que levá-lo para passear. Eu tenho que colocá-lo para dormir. Eu tenho que limpá-lo, higienizá-lo. Eu tenho que levá-lo ao médico. Ou seja, eu tenho responsabilidade com o meu corpo. Não posso negligenciar com o meu corpo. Eu sou o espírito que cuida dele. No último parágrafo aqui, ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância
e facilmente se consola dos seus insucessos pensando no destino que o aguarda. Então eu tenho aquele pensamento: eu fiz o melhor que eu pude, então eu vou colher os frutos lá na frente. Se eu não colher agora, é porque lá atrás eu não fiz o melhor que eu pude. Ou o melhor que eu pude só me permitiu receber isso agora. É como uma árvore. Você planta uma semente, mas até ela germinar, crescer, dar as flores, os frutos, leva tempo. Todos nós sabemos disso, né? Isso é com tudo, gente. Então, se eu plantei uma árvore com frutos amargos e ela já está bem grandona, dando aqueles frutos, aí de repente eu falo assim, sabe, eu cansei um pouco de ficar comendo esses frutos amargos. Eu vou plantar uma fruta de frutos doces. Até que essa árvore dê frutos, essa árvore que eu acabei de plantar dê frutos, eu vou continuar comendo os amargos. Ou seja, os vícios que eu já tenho, eu tenho. Se eu quero frutos doces e diferentes dos atuais, eu tenho que primeiro encontrar a semente fértil, eu tenho que arar o solo, eu tenho que plantar, eu tenho que regar, eu tenho que cuidar para que lá na frente eu tenha aqueles frutos que eu tanto desejo. Entenderam? É isso. Continuando. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se prenumem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que se perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Então, muitas vezes quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, temos dificuldade para a leitura, porque a leitura, né, é muito densa. Há muita informação em seu conteúdo. Por isso que quando a gente isola parágrafo por parágrafo, as coisas são facilitadas, né? Então aqui, basicamente, o que ele coloca é o que nós vemos, a gente está vindo discutindo aqui desde o início da aula de hoje. Quando a gente se conecta com o mundo espiritual, se eu perco algo, eu perco apenas uma parte do todo, eu não perco tudo. Próximo. O espiritismo dilata o pensamento e lhes rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, o espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo por que ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Então, o que o Espiritismo faz, segundo Kardec, dilata o pensamento e lhes rasga horizontes novos. Tira a visão acanhada e mesquinha
que faz do instante que vivemos na Terra o eixo único do porvir eterno e mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então imagina uma corrente muito extensa, e essa vida é apenas um elo dessa corrente. E dentro desse elo, que é composto por muitas moléculas que formam, por exemplo, o ferro, ela é só uma. A doença que você está passando é apenas isso. E ponto. Ah, eu sou diabético. Então eu estou fadado a viver nessa situação, não é o fim. Não, não. Não, não, gente. É só isso. Você é diabético? Você não pode apenas negligenciar o açúcar, mas você pode continuar comendo outras coisas, você pode namorar, você pode conhecer lugares diferentes, você pode viver. Isto serve para qualquer tipo de doença. Isso serve para qualquer tipo de desconforto. Um aspecto da sua vida está afetado, mas cabe a você determinar o tamanho disso na sua vida. Caso contrário, a sua mente começa a ser tomada por essa insatisfação, por essa infelicidade. Neste caso, é quando você chegou ao ponto máximo do materialismo. É quando você acredita que a doença do seu corpo físico definiu você. Eu estou assim e minha vida, tipo assim, está em pause. Nada é planejado mais, nada tem sequência mais, porque acabou. E estamos errados quando pensamos assim. Continuando. Instruções dos Espíritos. Aqui é a parte que o Espírito, propriamente dito, mandou uma mensagem. Essa aqui é uma moça que foi uma rainha aqui no plano terrestre, e ela manda esse texto. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como a rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar desse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto que fostes, nem que posição ocupaste, mas que bem fizestes quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais, uma rainha da França. Abre 1863. Então essa moça demonstra no texto muita tristeza, muito arrependimento. Ela achou que ia chegar no mundo espiritual como se fosse a rainha, que ela foi aqui, né? Então, naquele momento, ninguém vai perguntar o que você foi, qual era o seu emprego,
Vão te perguntar que bem você fez ao mundo, quais foram suas obras. Se não é para o mundo, que seja para sua família, para as pessoas próximas. Então é um texto que traz uma lição maravilhosa. Além da experiência que ela está compartilhando, ela está nos ensinando um método: benevolência. Benevolência para com todos. Ser bom para as pessoas não significa ser superveniente, mas é ser justo, é ser verdadeiro. Ser verdadeiro com as pessoas é o maior bem que você pode fazer para as pessoas. Então, benevolência é agir com o outro da forma que você gostaria que agisse com você. Você pode dizer, olha, eu não estou a fim de conversar com você agora. Ao invés de falar mal da pessoa, ai, que saco que foi ficar com aquela pessoa. É ser verdadeiro. Falar, não estou legal. Dá um tempinho para mim, né? Ou então dizer o contrário. Quando você está bem com alguém, elogiar a pessoa de coração. Falar, oh, eu gosto de você, você está bem hoje. Você está bonito, hein? Você está muito bem hoje. Isso faz um bem danado para quem ouve. É ser verdadeiro. Então, não há como chegar nesse outro mundo se não for agindo sempre em prol do próximo. É isso, pessoal. Semana que vem a gente se encontra novamente para capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai, parte 1. Até a próxima semana e muito obrigado por estar aqui com a gente.